Comecei aqui a leitura do meu segundo livro e sim, isso significa que eu consegui ler o meu primeiro livro ainda em janeiro. As metas estão sendo cumpridas e eu tenho mais metas pra fazer, por isso que meu iPad tá aqui carregando, porque a gente tem um jogo pra fazer. Meu Deus, ele tá carregando faz 1 hora e só deu 11%. Vocês sabem que uma das minhas metas desse ano é continuar me explorando artisticamente, assim como eu fiz em 2025. Eu quero continuar testando novas formas de arte. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, clica aqui. E uma das formas que eu quero me explorar artisticamente é criando um jogo autoral. Eu já tinha começado esse projeto, ele surgiu mais ou menos em junho, julho do ano passado, e foi engraçado porque a ideia inicial era eu fazer um jogo pra eu testar e aprender a fazer um jogo, mas eu ia basicamente fazer a tradução de um jogo, o Musmaster. Eu acompanho muito o canal Smosh Games, que eles ficam jogando vários jogos de tabuleiros, cartas, etc. E um dos jogos que eles mais jogam é o Musmaster, que é tipo um mestre mandou, um jogo muito simples, as cartas são meio feias e com as taxas de importação e tal, tava meio caro, e eu pensei, por que não eu fazer a minha própria versão desse jogo, simplesmente pra mim ter, né? E eu ainda aproveito e aprendo, talvez eu crie um portfólio sobre isso, né? Meio que essa era a ideia inicial. Aí, conversando com a minha amiga, um dia de repente veio uma ideia do nada, de por que não fazer um jogo do Melman. E o Melman é um personagem que foi criado para não ter roupa, e por que não então um jogo onde a gente precisa tirar a roupa do Melman de uma forma totalmente não estranha. E o nome do jogo vai ser Pelado Ganha. Eu não consigo me defender muito sobre isso. Vocês sabem que o Melman, ele é o meu mascote oficial, e eu fiz essa escolha ativa de fazer mais coisas dele e tentar explorar ele de várias formas diferentes. Acabei de lembrar que eu tinha um projeto artístico que eu queria fazer esse mês, este ano, e eu não botei na minha lista. Mas tá tudo bem, porque eu ainda não fiz a minha página no meu Bujo. E a gente tá no fim de janeiro. É isso. Enfim, eu não prometo, mas eu quero muito testar fazer uma pelúcia. E eu vou adicionar isso lá. Então a ideia é ser um jogo simples de cartas, onde a gente basicamente tem que descartar as roupas pra deixar o Melman livre. E foi dentro desse conceito que eu comecei a trabalhar, mas eu de fato comecei a trabalhar nisso só no dia 24 de dezembro, ou seja, muitos meses pra frente de quando veio essa ideia. E eu queria ter terminado isso antes de começar a trabalhar, mas vocês sabem que eu não consegui. Mas tá tudo bem, eu trabalhei um pouco, eu fiz toda a parte de organização, fiz o meu planejamento, usei um pouco do ChatGPT para me ajudar em algumas coisas, para revisar alguns conceitos, eu já explico melhor para vocês. Como eu disse, não acho que inteligência artificial deve ser vilanizada, mas ao mesmo tempo tem que ser usada com responsabilidade, e ela tem que ser usada como mais uma ferramenta. Né? Uma ferramenta para quem não tem recursos, por exemplo, não tem uma equipe para mandar toda a equipe conversar com você e você ir analisando e pensando nos temas. Mas ela não é uma ferramenta para fazer as coisas para você, ou fazer com que você deixe de pensar nas coisas, não ter a sua opinião própria, não revisar, sabe? Ela é uma ferramenta, assim como o Google Pesquisas, assim como o Pinterest, ela tem que funcionar dessa forma. Pelo menos essa é a minha visão sobre a ferramenta inteligência artificial. Mas é isso, eu não consegui desenhar as cartas, eu quero ver se nesse fim de semana eu começo a desenhar essas cartas. Eu queria que este fosse um vídeo de projeto, do tipo, fiz todo o jogo e olhe todos os passos, inclusive tenho gravado trechos das datas que eu fui fazendo algumas coisas, mas eu pensei que esse vídeo vai ficar muito pra frente, e nos vlogs eu posso ir mostrando as coisas acontecendo, né? Eu fazia isso antigamente, eu não sei porque eu inventei na minha cabeça que projetos específicos não dava pra ser desse jeito. Então é isso, a gente vai acompanhar o início desse jogo, algumas outras coisas que eu consegui fazer durante esse fim de semana, porque vocês sabem que eu me atrapalhei, e eu tô tentando viver com o que eu tenho. E o que eu tenho agora é justamente gravar a semana e ver o que eu posto e fazer o que dá. Eu tava preocupado com isso, eu queria tentar gravar vídeos de gaveta e gravar vídeos de projetos em paralelo, e daí eu pensei que não dá, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa energia. Inclusive janeiro eu tava com uma energia baixíssima, que agora tá começando a voltar, então não tem porquê. Não tem porquê, isso é pra ser leve, isso é pra ser gostoso, isso é pra ser eu partilhando os meus projetos e os meus processos com vocês, e que de alguma forma vocês se conectem comigo
e que talvez os vídeos que eu poste aqui e os projetos e os processos ajudem vocês também com os seus projetos e os seus processos. E é isso, esse é o meu maior objetivo com o canal no momento. Aí eu sempre canso de falar, eu acho que eu vou falar só um pouquinho e de repente já dou 5, 6, 10 minutos de áudio. Aí antes de eu continuar falando sobre o jogo, eu queria muito mostrar o meu portfólio, não, o meu currículo novo, que ficou tão bonitinho. Eu fiz uma versão simplificada do meu antigo e na verdade eu fiz ele porque eu queria fazer, e quero fazer na real, uma versão em inglês para ver se eu consigo captar novos projetos para aumentar minha renda. E daí eu fiz o básico primeiro, que foi simplificar e organizar as minhas informações para que eu conseguisse traduzir isso daqui para o inglês. Porém, eu não salvei os arquivos aqui, então eu vou deixar para fazer as coisas em um outro momento, mas a ideia é que eu faça junto com o currículo meu portfólio, porque o meu portfólio ele também tá todo em português, e a ideia é que eu junte as informações dos dois, faça versões simplificadas do meu portfólio, escolha alguns projetos, e com isso eu consiga mandar para clientes em inglês. E isso era uma coisa que eu devia ter feito já no início do mês, mas como sempre eu dei uma enrolada. E tá tudo bem com isso. Uma das coisas que a gente aprendeu com os processos dos meus vídeos é que às vezes as coisas não saem no tempo que a gente quer, não saem no tempo que a gente planejou, mas não significa que a gente precisa abandonar o projeto e nunca mais tocar ele porque ele não saiu na época que a gente queria. Tem projetos que às vezes a gente abandona por tempo indeterminado e que a gente pode voltar em qualquer momento, como por exemplo os chaveiros do Melman, que eu levei meses pra voltar a fazer eles e eu nem tava mais com vontade e voltei a fazer quando eu tive vontade de novo. Mas nesse início do ano eu tinha várias coisas que eu queria ter feito antes do final do ano e antes do trabalho, e várias, a maioria, e eu não consegui. E no vídeo passado eu fiz pra vocês, fiz com vocês, o meu chaveiro do Daruma, que era pra eu ter feito no início do mês. E eu fiz meio que no meio pro fim do mês. E foi ótimo. É isso. Não foi quando eu queria, mas não significa que eu não possa mais fazer. E eu quase pensei que eu não podia mais fazer, mas se eu pensar assim, eu tô ferrado. Porque tem tanta coisa que não deu tempo e que eu não consegui fazer antes e que eu quero fazer ainda. Isso inclui o meu jogo, né, que eu fiz toda a organização, todo o meu planejamento, fiz aqui de quantos jogadores, tudo que vai ter, todas as cartas que vão ter, tudo que eu preciso fazer no projeto. Eu dei uma bela organizada aqui no Notion. Se a gente vir aqui na aba de instruções, a gente vai ver todo o escopo desse jogo, como que ele é jogado, o que que é necessário. Aqui embaixo eu fiz também quantas cartas de cada tipo de carta vai precisar ter, quantas cartas que vão ser no baralho. Então eu organizei todas essas informações, usei o chat para ver o que tava meio que estranho no meu texto, o que eu poderia melhorar, que tipo de regra não tava tão boa. Depois eu ainda preciso testar esse jogo com outras pessoas e ver o que elas acham da... Vamos sair, mosquito? Não é, sai do meu vídeo. Enfim, eu preciso testar isso daqui e ver se vai funcionar, mas eu parei bastante tempo para poder organizar a parte textual e planejar bastante antes de começar a fazer as cartas, e agora preciso, né, começar essa parte, que é fazer as cartas, fazer os outros elementos, fazer caixa, e por enquanto é isso que eu preciso fazer. Quando eu terminar esse jogo e for fazer um vídeo sobre ele pronto, eu paro aqui e falo sobre todas as instruções, todas as cartas, tudo que eu fiz, tudo que será feito. Se não ficar um vídeo muito maçante, né? Me diz nos comentários se vocês acham legal. Aí se inscreve no canal, né? Pra quando eu for gravar esse vídeo, vocês conseguirem ver. Vocês serem notificados. Meu Deus, meu cabelo tá muito feio. Eu talvez vá descolorir esse fim de semana. E eu sei o que você deve estar pensando. Eu também estou pensando. Mas... enfim, eu tenho um canal de transmissão no Instagram, onde eu coloquei já todas as regras escritas. Então se vocês quiserem, já tem um spoiler. Inclusive o canal de transmissão se chama Spoilerzinho, e de vez em quando tem spoilerzinhos, né, lá.
Então, se vocês quiserem já ler tudo e ver como é que funciona o jogo antes de eu fazer esse vídeo, antes de eu mostrar e testar e etc, podem ir lá, mas estejam cientes de que aquilo não necessariamente vai ser o material final. Então eu já fiz o planejamento e já escrevi as instruções, agora eu preciso desenhar as cartas, fazer o painel, que é uma parte do jogo, fazer o logotipo, a caixa e gravar o vlog e um vídeo curto sobre isso. Vou adicionar um subitem aqui, que é o testar o jogo. Como o iPad ainda deve demorar muito para terminar de carregar, eu acho que eu vou começar a organizar o meu bujo, que eu simplesmente parei em 2025, né? Eu não escrevi nada de 2026, eu preciso saber o que eu vou fazer sobre isso e como que eu vou organizar as minhas escritas mensais. E vou também aproveitar para continuar limpando a casa, né? Que é isso, essa é a vida CLT. A gente, fim de semana, tem que gravar o vídeo, organizar os projetos, limpar a casa, fazer marmita e todas essas coisas ao mesmo tempo. Oi, eu consegui descolorir o cabelo, eu decidi descolorir só um pedaço para que eu conseguisse ainda me sentir mais eu mesmo com o cabelo descolorido, né? Mas que não me desse trabalho com manutenção, etc. E eu fiz aqui em casa mesmo, eu sozinho, e foi o que deu. E ele tá um pouco mais amarelado na câmera, mas ao vivo ele tá quase branquinho. Eu também fiz a minha página de metas, finalmente, né? Falei pra vocês que eu tinha esquecido de colocar na meta, que eu queria fazer uma pelúcia. E aí, de repente, eu tava assistindo hoje um vídeo e eu senti vontade de fazer outro tipo de arte, que é arte em azulejo. Eu achei tão bonitinho, tão simples, tão legal, mas eu já tinha terminado essa página. Então, talvez a gente faça mais artes do que a gente planejou. Talvez, provavelmente sim. Mas tudo tem um custo também, né? Não são coisas que eu posso simplesmente querer fazer e não necessariamente o que eu botei aqui vai ser o que eu vou fazer. Não sabemos. Isso é só um plano, uma ideia, mas eu não sou tão fechado assim, né? Vocês sabem. Eu tava jogando aqui Dispatch agora, tô no capítulo 3 pra passar um pouco de tempo, enquanto eu também organizava as coisas da casa, né? Que eu falei pra vocês. E também comecei a trabalhar nas cartas, mas eu meio que tô travado. Eu não sei o que fazer, não sei como continuar. E não gostei muito do desenho, inclusive, né? Fiz aqui uma camisetinha e eu tinha feito... Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. O desenho, ó, de todas as peças no papel. E só que o caderno onde estão esses desenhos tá no meu trabalho. E eu real tô bem travado nisso, eu não tô conseguindo dar andamento pra essas cartas. Sabe quando falta aquele detalhe específico que é o que te faz se sentir satisfeito? Eu não encontrei ainda, não encontrei o design total da carta, né, pra me deixar confortável com ela e confortável pra poder fazer outras. Então, o que eu tô pensando em fazer é talvez fazer o desenho de todas essas peças de roupa, que é o que eu tenho por agora, e é isso. Se eu conseguir pensar em alguma coisa pras cartas, eu consegui. Se não, a gente deixa para um futuro, para um próximo vlog, porque eu não tenho pressa, né? Eu tava com pressa antes, eu queria terminar isso de uma vez. Inclusive, eu queria usar esse jogo para colocar no meu portfólio. Talvez eu consiga colocar, mas talvez não. E tá tudo bem, eu preciso desapegar um pouco disso. Eu tenho até o final do ano pra cumprir essa meta. E o importante é que eu goste do resultado final, né? E não que eu corra contra um tempo. Eu gravei um trecho aqui de quando esse vídeo ia ser um vídeo de projeto, né? E não um vlog semanal como tá acontecendo agora. E essa ia ser a capa do jogo. A possível capa, né? Ele vestidinho. E daí no verso ela ia ficar assim, com ele livre das roupas. Eu acho que vai ficar muito bonitinho. Talvez eu faça essas ilustrações também durante essa semana. Hoje, eu acho que não. Eu vou tentar focar pra terminar pelo menos as peças de roupa hoje. Mas eu acho que agora eu vou preparar alguma coisa pra comer. Talvez jogar um pouco, ou talvez assistir alguma coisa. E aí... Nossa, me bateu muito sono agora. Eu tinha muita coisa acumulada aqui em casa pra resolver. E eu também perdi um pouco de tempo pensando e planejando algumas outras coisas fora das coisas aqui do canal. Que
estão meio que tomando a minha concentração, tá quase um hiperfoco, não chega a me atrapalhar tanto pra ser um hiperfoco, mas eu dou aquela perdida, assim. Então, talvez eu consiga continuar isso daqui à noite, quietinho na minha cama. Aí eu mostro pra vocês o resultado. Meu Deus! Não consigo parar de bocejar. Eu acho que vocês não tinham me visto usando esse óculos ainda, né? Eu acho que combinou com a energia aqui do cabelo. Vou botar aqui no episódio 3 e retomar, porque eu tô adorando jogar isso daqui. Eu comprei aqui também outros jogos que parecem ser muito bons. Eu comecei a jogar qual? Cadê? Esse? Acho que é esse, do Sherlock Holmes. Que foi muito barato. Eu peguei acho que 20, 30 reais em vários jogos. Mas eu tô muito ansioso pra jogar esse daqui. Mudança de planos. Eu tinha aí a ideia de fazer as ilustrações, mas já são umas 9 horas, eu preciso finalizar as coisas pra ir dormir, então eu não consegui fazer as ilustrações, mas eu gravei uma coisa, né? Acabei de gravar um vídeo de eu conversando, meio que a vibe podcast que eu tinha pensado. Eu não sei se vai ficar bom. Eu não sei nem se eu devia colocar isso daqui no vlog. Eu tava pensando em falar, gravei uma coisa, mas depois vocês vão saber se ficou bom. Mas eu vou falar, né? Eu gravei um episódio do mini podcast do Conversinha, só que eu gravei ele num formato vertical e eu fui falando, inspirado num vídeo que eu vi. Eu acabei pensando naquele assunto, queria falar sobre aquele assunto, então eu decidi gravar mesmo assim. Não sei se ficou bom, eu fiquei falando por uns 20 minutos. Eu espero que tenha saído algo legal disso. Se não saiu, talvez eu poste um trecho, ou poste em algum lugar, ou talvez eu não poste. Eu não sei se ficou bom. Eu não tenho ideia de verdade. Eu tô um pouquinho alterado agora. Mas é isso, eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz. Tô principalmente feliz por eu ter decidido gravar do nada e decidido, por que não, né? Tive vontade, me ajeitei, organizei as coisas e fui, e fiz. Não tem nada planejado, eu não tenho planejamento de soltar isso, de lançar, de ser uma coisa frequente. Talvez eu faça e lance de vez em quando, talvez eu grave só alguns vídeos pequenos e chame isso de conversinha. Mas é isso, eu tô feliz, tô atualizando vocês e vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que já deu, né? Eu não vou conseguir fazer as ilustrações e amanhã começa rotina nova, semana nova, e eu tenho que finalizar esse vídeo pra editar e postar pra vocês. Então, por favor, se inscreve no canal se vocês quiserem continuar acompanhando as minhas sagas de várias coisas artísticas, vidas, emagrecimento, que acabei de receber o meu cronograma e amanhã a gente precisa ir no mercado pra comprar coisas, fazer marmitas e etc. Nada vai mudar drasticamente, mas vou me concentrar nisso. Enfim, um grande beijo pra vocês, vejo vocês semana que vem. Tchau!